Nós, formadores de opiniões, não estamos preparados para lidar com isso. Então eu acho que é um se reeducar também para aquele que auxilia. É muito comum dentro da psicologia você ter uma dificuldade com os próprios profissionais, com os próprios educadores. Então eu acho que isso também é importante. A gente está falando da pessoa mais simples, mas a gente também está falando daquela pessoa que tem conhecimento, mas se anula a ele. Então eu acho que talvez falar um pouco desse preconceito que também existe nos formadores de opiniões. Então eu acho que é importante a gente também se ater a isso, né? Na minha experiência, ainda mais dentro de um hospital, o hospital é lugar de vida, né? Então, na sociedade que a gente tem hoje, 2 grandes eventos que aconteciam em casa, que eram o nascimento e a morte, hoje acontece dentro de uma instituição chamada hospital. E ali, de certa forma, os profissionais aprendem que eles são grandes guerreiros. E quem que é o maior inimigo? A morte. Então, eu tenho a experiência, tanto dentro do hospital como da sala de aula, né, de formadora, de educadora de graduação, a dificuldade de algumas pessoas dizerem sobre isso. É muito comum você ver hoje na mídia o grande número de suicídios dentro das academias de medicina. Então, o que está acontecendo? Que os próprios profissionais que teriam condições de auxiliar nesse processo também cometem o ato. Será que é uma dificuldade, um estigma que acontece na academia, que acontece dentro das instituições das quais deveriam lidar sobre a saúde? Eu tive muitas experiências de ver outros profissionais da área da saúde até trazendo uma intensificação na hora de aferir a pressão, ou na hora de cuidar, ou na hora de fazer um curativo. É como se aquela pessoa que está ali para combater a morte, pensando no tabu, ela não tem tempo para poder cuidar daquela pessoa que atentou sobre a própria vida. Isso acontece também no meio acadêmico, né? Não se fala se é um processo de adoecer, se eu estou falando de profissionais no sentido multifatorial, como que eu não trago isso dentro de uma academia de formadores de opiniões? Então, o estigma não está só naquela pessoa que não tem a informação e que precisa buscar a informação. Muitas vezes o estigma está naquele profissional que teoricamente teria capacidade de intervir em relação a isso. Mas a gente vê na prática que não é assim que funciona. Então, o preconceito, o estigma está da pessoa que não tem informação até a pessoa que tem a informação, mas não sabe o que fazer com ela. O nome das pessoas que eu conto, dos fragmentos, é de uma menina de 23 anos que se lançou no metrô, né? Hoje na cidade de São Paulo, um dos lugares que a gente mais tem de atos suicidas é no metrô, na linha do metrô. E ela se lança na linha do metrô e ela fica paraplégica, ela perde o braço direito e a perna esquerda. E aí, dentro de um processo da qual eu vim acompanhando essa menina dentro do contexto hospitalar, em um dado momento, muita escassez de acompanhamento familiar e social, então essa menina passava muito tempo sozinha no quarto, no leito de um hospital. E um dado momento eu entro no quarto para poder fazer o atendimento e tá a refeição dela, um bife e um talher, um garfo e uma faca, né? Então, para uma menina que perdeu o braço direito, como que ela corta o seu próprio alimento? Para uma pessoa que cometeu o ato, né, que teve uma tentativa, como é que tem uma arma, né, letal, de certa forma, um garfo e uma faca? A leitura que eu faço é o quanto tem, de certa forma, de estigma desses profissionais, que de uma maneira talvez inconsciente, talvez de uma maneira não declarada, de certa forma, se nega esse atendimento. Porque se eu estou dentro de um quarto de uma menina que tentou o suicídio, como que eu oferto? Um garfo e uma faca. Como que eu oferto uma alimentação sem cortá-la? Então, que desafeto essa equipe tem com essa menina? Então acaba sendo um questionamento também, né? Da equipe que deveria ser cuidadora, né? A equipe hospitalar é a equipe cuidadora. Que cuidado é esse?